Livro 8º. Contragolpe. Capítulo 1. Em que espelho Madeleine contempla seus cabelos. O dia começava a raiar. Fantine passará toda a noite com febre e insônia, embora cheia de sonhos felizes, pela manhã, conseguiu dormir. A irmã Simplice, que a velava, aproveitou esse descanso para preparar uma nova poção de quinina. Havia já alguns instantes que estava no laboratório da enfermaria, inclinada sobre drogas e recipientes de vidro, curvada para enxergar melhor, devido à espécie de nevoeiro que a aurora lança sobre os objetos. De repente, voltou a cabeça e deu um pequeno grito. O Sr. Madeleine estava em sua frente. Acabará de entrar, silenciosamente. É o senhor! Exclamou. Ele respondeu em voz baixa: como vai essa pobre mulher? Bastante bem. Mas estivemos muito preocupadas. Explicou-lhe tudo o que havia acontecido, que Fantine estivera muito mal na véspera e que agora se sentia bem melhor porque tinha certeza de que o Sr. Mayre fora buscar sua filhinha em Montfermeil. A irmã não ousou fazer perguntas ao Sr. Madeleine, mas percebeu logo que ele não vinha de Montfermeil. Está tudo muito bem, disse ele. Foi bom não a terem desiludido. É verdade, tornou a irmã, mas agora, Sr. Mayre, ela vai encontrar-se com o senhor, não vai ver a criança. E que lhe vamos dizer? Ele ficou por um momento pensativo. Deus há de nos inspirar, e respondeu. Agora não lhe podemos mentir, e murmurou a religiosa meia voz. Amanhecera, entretanto, e a luz do sol iluminava em cheio o rosto do Sr. Madeleine. O acaso fez com que a irmã Simplice levantasse os olhos. Meu Deus! Sr. Mayre! Exclamou ela. O que aconteceu com o senhor? Seus cabelos estão completamente brancos. Brancos. Disse o Mayre. Irmã Simplice não tinha espelhos, abriu um estojo e tirou um pequeno espelho de que se utilizava o médico da enfermaria para constatar a morte de algum doente. Madeleine pegou-o, olhou os cabelos e disse: veja só. Ele pronunciou essas palavras com indiferença e como se estivesse pensando em outra coisa. A irmã sentiu-se gelada pelo mistério que entrevia em tudo aquilo. Madeleine perguntou: posso vê-la? O Sr. Mayre não vai fazer com que lhe tragam a filhinha? Disse a irmã, ousando apenas arriscar uma pergunta. Sem dúvida, mas serão precisos, pelo menos, 2 ou 3 dias. Se ela não o vir até lá, não ficará sabendo que o senhor voltou, seria fácil fazê-lo esperar com paciência e, quando a criança chegasse, naturalmente haveria de pensar que o senhor é que a trouxe. Não será preciso dizer-lhe mentiras. O Sr. Madeleine pareceu refletir por alguns instantes, depois, disse com calma gravidade: não, minha irmã, é preciso que eu a veja. Talvez eu não possa me demorar muito por aqui. A religiosa parece que não notou esse talvez que dava um sentido obscuro e singular às palavras do Sr. Mayre. Abaixando respeitosamente os olhos e a voz, ela disse: nesse caso? Ela está repousando, mas o senhor pode entrar. Ele fez algumas observações sobre uma porta que fechava mal, cujo ruído poderia despertar Fantine, aproximou-se do leito e entreabriu as cortinas. Ela dormia. A respiração saía-lhe do peito com aquele ruído trágico, próprio dessa espécie de doença, e que desespera as pobres mães que velam ao lado dos filhinhos desenganados. Mas aquela respiração tão dolorosa revestia-se de uma inefável serenidade, que se lhe espelhava na face e lhe transfigurava o sono. Sua palidez transformará-se em brancura, as maçãs de seu rosto tornaram-se rosadas. Os longos cílios loiros, única beleza que lhe restava de sua virgindade e juventude, palpitavam apesar das pálpebras fechadas. Toda a sua pessoa tremia por não sei que entreabrir de asas, prestes a carregá-la, agitando-se sensivelmente, embora invisíveis. Quem a visse naquele estado não poderia acreditar que tal doente estava sem esperanças de cura. Parecia-se mais alguém que vai voar do que alguém que está para morrer. Os ramos, quando alguém se aproxima para roubar-lhes a flor, estremecem,
parecendo querer ao mesmo tempo oferecer-se e fugir. Os corpos humanos também têm alguma coisa desse estremecimento quando chega o instante em que os dedos misteriosos da morte estão prestes a se apoderar de uma alma. Madeleine ficou por alguns momentos estático ao pé do leito, contemplando ora a doente, ora o crucifixo, do mesmo modo como fizera 2 meses antes, no dia em que pela primeira vez fora visitá-la naquele mesmo quarto. Os dois continuavam na mesma posição, ela dormindo, ele rezando. A diferença era que agora ela tinha cabelos grisalhos e ele tinha-os completamente brancos. A irmã não havia entrado com Madeleine. Ele mantinha-se ao lado do leito, de pé, o indicador sobre os lábios, como se quisesse pedir silêncio a alguém que estivesse no quarto. Fantine abriu os olhos, viu e, sorrindo, disse sossegadamente: "E Cosette?" Capítulo 2. Fantine feliz. Ela não demonstrara nenhum movimento de surpresa nem de alegria, ela era a própria alegria. Essa simples pergunta, "E Cosette?", foi feita com uma fé tão profunda, com tanta certeza, com uma ausência tão completa de qualquer inquietação ou dúvida, que Madeleine não pôde encontrar resposta. Fantine continuou: "Eu bem sabia que o senhor tinha chegado, eu estava dormindo, mas o via muito bem. Fazia muito tempo que o via, segui-o por toda a noite. O senhor estava na glória e tinha ao seu redor toda sorte de figuras celestes." Ele levantou os olhos para o crucifixo. "Mas", replicou Fantine, "diga-me onde está Cosette. Por que não a colocou em cima da minha cama para que eu a visse logo ao acordar?" Madeleine respondeu maquinalmente alguma coisa de que mais tarde não se pôde lembrar. Felizmente, o médico, prevenido, já havia chegado, e foi em auxílio do Sr. Madeleine. "Minha filha", disse o médico, "acalme-se, a menina está aqui." Os olhos de Fantine se iluminaram, cobrindo de claridade todo o seu rosto. Juntou as mãos com uma expressão que continha tudo o que a prece pode ter de mais violento e de mais suave. "Oh!" exclamou. "Tragam-na aqui." Comovente ilusão de uma mãe. Cosette continuava a ser para ela uma criancinha de colo. "Ainda não", replicou o médico, "agora não. A senhora ainda tem um resto de febre. O encontro com a sua filhinha deixaria agitada e ficaria pior do que está. Primeiro é preciso curar-se." Ela o interrompeu impetuosamente. "Mas já estou curada. Digo que não tenho mais nada." "Esse médico entende alguma coisa?" "Essa agora. Eu quero ver a minha filha. Está vendo como não sabe conter-se? Enquanto estiver nesse estado, proíbo que lhe mostrem a menina. Não basta vê-la, é preciso viver para ela. Quando estiver mais calma, eu mesmo a trarei aqui." A pobre mãe abaixou a cabeça. "Peço-lhe perdão, doutor, peço-lhe perdão de toda a minha alma. Em outros tempos eu não lhe teria falado como fiz agora, mas me aconteceram tantas desgraças que às vezes nem sei bem o que digo. Eu compreendo, o senhor tem medo de que eu leve algum choque, vou esperar quanto quiser, mas juro que ver minha filha não me iria fazer mal algum. Eu até a vejo, desde ontem à noite que não tiro os olhos dela. Olhe, se me trouxerem a menina agora hei de falar bem baixinho. Mas não é muito natural que eu queira ver a minha filha que foram expressamente buscar em Montfermeil? Eu não estou com raiva, não. Bem sei que vou ser muito feliz. Durante toda a noite vi coisas brancas e gente que sorria para mim. Quando o doutor quiser, há de trazer a minha Cosette. Não tenho mais febre, não estou mais doente, sinto que não tenho mais nada, mas vou portar-me como se estivesse doente e ficar quietinha para não incomodar as senhoras que aqui estão. Quando virem que estou completamente tranquila, hão de dizer, agora é preciso entregar-lhe a criança." Madeleine sentara-se numa cadeira que estava ao lado do leito. Fantine voltou-se para ele, esforçava-se visivelmente por parecer calma e prudente, como dizia naquele enfraquecimento, tão semelhante à infância, provocado pela doença, para que, vendo-a tão calma, não criassem dificuldades em trazer-lhe Cosette. Contudo, embora contendo-se,
não podia deixar de dirigir ao Sr. Madeleine 1001 perguntas. Fez boa viagem, Sr. Mire? Oh! Mas como o senhor foi bom indo buscá-la para mim? Diga-me somente como é que ela está. Suportou bem a viagem? Pena que não vai me reconhecer. Depois de tanto tempo, deve ter me esquecido, pobre criança. As crianças não têm boa memória. São como os passarinhos. Hoje veem uma coisa, amanhã outra, e assim vão. Ainda tinha suas roupas de linho? Os Thénardier sempre a mantinham bem vestida? Que lhe davam para comer? Se o senhor soubesse quanto sofri, perguntando a mim mesma todas essas coisas no tempo em que perdi tudo. Agora, tudo passou. Estou contente. Como eu gostaria de vê-la agora. Sr. Mire, achou que ela é bonita? Não é mesmo uma gracinha minha filha? O senhor deve ter sentido muito frio viajando na diligência. Não poderiam trazê-la aqui, só por um instante? Poderiam levá-la embora logo em seguida. Diga, o senhor que tem autoridade. Se o senhor quisesse. Ele tomou-lhe a mão. Cosette é muito bonita, e disse-lhe. Está muito bem, a senhora há de vê-la logo, mas fique calma. Está falando muito, descobrindo os braços, e isso provoca-lhe a tosse. Com efeito, a tosse interrompia a cada momento. Fantine nada retrucou, julgando ter comprometido, por algumas queixas muito apaixonadas, a confiança que queria inspirar, e possa dizer coisas indiferentes. Montfermeil é tão bonita, não é mesmo? No verão muita gente vai passear por lá. Os Thénardier vão bem de negócios? Tem muitos fregueses na taverna? Aquele albergue é quase uma baiuca. Madeleine segurava-lhe a mão e a olhava com visível ansiedade. Era evidente que tinha vindo para dizer-lhe coisas diante das quais seu pensamento hesitava. O médico, feita a visita, já se havia retirado. Somente Irmã Simplice continuava ao seu lado. De súbito, em meio àquele silêncio, Fantine gritou, e eu estou ouvindo a voz dela. Estou ouvindo. Estendeu os braços para que todos se calassem, prendeu a respiração e pôs-se a ouvir com enlevo. Havia uma criança brincando no pátio, a filhinha da porteira ou de alguma operária. Aí está um dos acasos com os quais sempre nos defrontamos e que parecem fazer parte da misteriosa encenação dos acontecimentos mais tristes. A criança era uma menina, ia e vinha, correndo para se aquecer, rindo e cantando em voz alta. Aqui se aliam muitas vezes os simples brinquedos das crianças. Era a voz dela que Fantine escutava. Oh! Continuou, é a minha Cosette. Conheço bem a voz dela. A criança afastou-se do mesmo modo porque se aproximara, e a voz se extinguiu. Fantine ficou à escuta ainda por alguns instantes. Depois, seu rosto se anuviou e Madeleine ouviu-a dizer em voz baixa, como é mau esse médico, não deixando que eu veja a minha filha. A cara dele não agrada a ninguém. Contudo, o fundo alegre de seu pensamento voltou à tona, e continuou falando sozinha, com a cabeça recostada ao travesseiro, como seremos felizes. Primeiro, teremos um pequeno jardim. O Sr. Madeleine já me prometeu. Minha filha brincará no jardim. Agora ela já deve saber ler. Hei de fazê-la soletrar. Ela correrá pela relva atrás das borboletas. Eu ficarei olhando. Depois, há de fazer a primeira comunhão. Isso mesmo. Quando será que ela vai fazer a primeira comunhão? Pôs-se a contar nos dedos da mão. 1, 2, 3, 4, 7 anos. Daqui a 5 anos terá seu véuzinho branco e meias de seda, e haverá de parecer uma pequena mulher. Oh! Boa irmã, a senhora não sabe como sou tola, imagine que eu já estou pensando na primeira comunhão da minha filha. E começou a rir. Madeleine largara a mão de Fantine e ouvia essas palavras como se ouve um vento que sopra, com
com os olhos cravados no chão e o espírito mergulhado em profundas reflexões. De repente, Fantine parou de falar, o que o levou a levantar maquinalmente a cabeça. Fantine parecia medonha. Não falava mais, tampouco respirava, estava quase sentada na cama, sua camisola deixava à mostra seus ombros magros, seus olhos, havia pouco tão radiantes, tornaram-se macilentos e fora das órbitas, pareciam fixar-se sobre qualquer coisa horrível em sua frente, na outra extremidade do quarto. Meu Deus! Exclamou Madeleine, em que está sentindo, Fantine? Ela não respondeu. Tampouco deixou de olhar na direção da porta, tocou-lhe os braços com as mãos e fez-lhe sinal para que olhasse para trás. Madeleine voltou-se e viu Javert. Capítulo 3. Javert contente. Eis o que se passará. Acabava de soar 00:30 quando Madeleine saiu da sala do tribunal de Arras. Chegou ao albergue apenas com tempo para tomar a mala posta, onde já havia reservado lugar. Chegou a Montreuil-sur-Mer pouco antes das 6 da manhã, e seu primeiro cuidado foi pôr no correio uma carta endereçada ao Sr. Laffitte. Depois dirigiu-se à enfermaria para ver Fantine. Entretanto, apenas havia deixado a sala do tribunal, o advogado-geral, caindo em si depois de tão grande surpresa, tomara a palavra para deplorar o ato de loucura do muito honrado Maire de Montreuil-sur-Mer, declarando que suas convicções não estavam em nada modificadas por aquele incidente bizarro que mais tarde se esclareceria, e requerendo, entretanto, a condenação de Champmathieu, evidentemente, o verdadeiro Jean Valjean. A persistência do advogado-geral estava claramente em contradição com o sentimento de todos, do público, da corte dos jurados. O advogado de defesa teve pouco trabalho para refutar aquela arenga e concluir que, depois das revelações do Sr. Madeleine, isto é, do verdadeiro Jean Valjean, a face do processo estava completamente modificada e o júri não tinha mais, diante dos olhos, senão um pobre inocente. O advogado aproveitou a ocasião para dizer alguns epifonemas, infelizmente nada novos, sobre erros judiciais etc. etc. O presidente acabou por juntar-se a ele, e o júri, em alguns minutos, pôs Champmathieu fora da questão. Faltava então, ao advogado-geral, um Jean Valjean, e ele, não tendo mais Champmathieu, lançou mão de Madeleine. Imediatamente, depois da libertação de Champmathieu, o advogado-geral conferenciou em particular com o presidente sobre a necessidade de se apoderarem da pessoa do Sr. Maire de Montreuil-sur-Mer. Essa frase, tão cheia de é do Sr. advogado-geral, inteiramente escrita por sua própria mão na minuta do relatório enviado ao procurador-geral. Passada a primeira emoção, o presidente fez poucas objeções. Era preciso que a justiça seguisse o seu curso. E depois, para dizer tudo, embora o presidente fosse homem honesto e bastante inteligente, era, ao mesmo tempo, muito realista, quase fanático, e sentiu-se chocado quando Maire de Montreuil-sur-Mer, falando sobre o desembarque de Napoleão em Cannes, disse imperador em vez de Bonaparte. Foi, portanto, dada a ordem de prisão, o advogado-geral enviou-a a Montreuil-sur-Mer por um mensageiro especial, encarregando da mesma o inspetor de polícia Javert. Sabe-se que Javert havia voltado a Montreuil-sur-Mer imediatamente depois de ter feito suas declarações. Javert levantava-se da cama justamente no momento em que o mensageiro chegou para entregar-lhe a ordem de prisão. O mensageiro também era da polícia, e em duas palavras pôs Javert ao corrente do que se passará em Arras. A ordem de prisão, assinada pelo advogado-geral, estava escrita nestes termos: o inspetor Javert prenderá a pessoa do Sr. Madeleine, Maire de Montreuil-sur-Mer, que, neste tribunal, foi identificado como o antigo forçado Jean Valjean. Alguém que não tivesse conhecido Javert e o tivesse visto no momento em que entrou na antecâmara da enfermaria nada poderia adivinhar do que se passava, e o acharia com a aparência mais comum do mundo. Estava frio, calmo, sério, os cabelos grisalhos perfeitamente penteados, e acabava de subir as escadas com a habitual lentidão. Quem, porém, o conhecesse a fundo e o examinasse atentamente teria estremecido. Estava com a gravata completamente fora do lugar, o que revelava uma agitação incomum.
Javert era um caráter completo, não admitia rugas nem nos seus deveres, nem no seu uniforme, metódico com os criminosos e intransigente com os botões da roupa. Para que tivesse colocado mal a gravata, era preciso que tivesse sofrido uma dessas emoções que poderíamos chamar de terremotos interiores. Foi com toda a simplicidade, requisitou um cabo e 4 soldados no posto vizinho, deixou os soldados no pátio, fez com que a porteira lhe mostrasse o quarto de Fantine, ao que ela sentiu sem desconfiar de nada, visto como estava acostumada a ver soldados perguntarem pelo Sr. Mayre. Chegando ao quarto de Fantine, Javert deu uma volta à chave, empurrou a porta, com o cuidado de um enfermeiro ou de um espião, e entrou. Propriamente falando, não chegou a entrar. Conservou-se de pé na porta entreaberta, com o chapéu puxado sobre os olhos e a mão esquerda enfiada na sobrecasaca abotoada até o queixo. Na dobra do cotovelo, podia-se perceber o castão de chumbo da enorme bengala, que trazia sempre escondida. Ficou assim durante quase 1 minuto, sem que se apercebessem da sua presença. De repente, Fantine levantou os olhos, viu e fez com que Madeleine se voltasse para trás. No mesmo instante em que o olhar de Madeleine se encontrou com o de Javert, este, sem se mover nem se aproximar, tornou-se espantoso. Nenhum sentimento humano consegue ser tão horrível como a alegria. Era a expressão exata do demônio que consegue reencontrar o condenado que lhe pertencia. A certeza de ter Jean Valjean finalmente em suas mãos fez aparecer em sua fisionomia tudo o que ele tinha na alma. O fundo remexido subiu à tona. A humilhação de ter perdido a pista por algum tempo, de se ter enganado com Champmathieu, quebrava-se sob o peso do orgulho de ter adivinhado tão bem desde o princípio e de ter, havia tanto tempo, um instinto tão infalível. O contentamento de Javert patenteava-se-lhe na atitude majestosa. A deformidade do triunfo estampou-se naquela fronte estreita. Era toda a manifestação de horror que pode dar fisionomia tão satisfeita. Nesse momento Javert estava no céu. Sem que pudesse claramente aperceber-se, embora com uma intuição confusa de sua necessidade e de seu sucesso, ele personificava, Javert, a justiça, a luz e a verdade em sua função celeste de destruir o mal. Tinha atrás de si e ao seu redor, a uma profundidade infinita, a autoridade, a razão, a coisa julgada, a consciência legal, a vindita pública, todas as estrelas, protegia a ordem, fazia sair da lei o raio, vingava a sociedade, dava mão forte ao princípio absoluto, revestia-se de glória, mas sua vitória não estava isenta de desafio e de combate, de pé, altivo, brilhante, ostentava em pleno azul a bestialidade sobre-humana de um arcanjo feroz, a sombra assustadora da ação que estava cumprindo. Fazia visível, em suas mãos crispadas, o vago clarão da espada social, feliz e indignado, tinha sob seu calcanhar o crime, o vício, a rebelião, a perdição, o inferno, brilhava, exterminava, sorria, havia incontestável grandeza nesse monstruoso São Miguel. Javert, assim medonho, nada tinha de ignóbil. A probidade, a sinceridade, a candura, a convicção e a ideia do dever são coisas que, mesmo odiosas, continuam sublimes. Sua majestade, própria da consciência humana, persiste mesmo no horror, são virtudes que têm um vício comum, o erro. A impiedosa alegria honesta de um fanático em plena atrocidade conserva não sei que brilho lugubremente venerável. Sem que o percebesse, Javert, em sua formidável felicidade, era digno de lástima, como todo ignorante que triunfa. Nada tão pungente e terrível como aquela figura em que se mostrava o que poderíamos chamar de lado mau da bondade. Capítulo 4. A autoridade retoma seus direitos. Fantine não vira Javert desde o dia em que o Sr. Mayre arrancara de suas mãos. Seu cérebro doente não percebia bem o que acontecia, mas tinha certeza de que ele não tinha vindo senão para buscá-la. Não pôde suportar aquela terrível aparição, sentiu que ia expirar, escondendo o rosto entre as mãos, e gritou desesperadamente: "E Sr. Madeleine, salve-me!" Jean Valjean, e daqui por diante só o chamaremos com esse nome, tinha-se levantado e disse a Fantine com a voz mais calma e bondosa: "E fique tranquila. Não é por sua causa que ele está aqui." Depois, dirigindo-se a Javert: "E já sei o que o senhor quer."
Javert respondeu, vamos, já. A expressão que acompanhou essas duas palavras tinha um não sei que de selvagem e frenético. Javert não dissera, vamos depressa. Dissera, vamos, já. Nenhuma ortografia humana poderia reproduzir o som com que foram pronunciadas essas palavras. Não eram mais palavras humanas, eram um rugido. Não agiu absolutamente como costumava, não disse para o que viera nem exibiu o mandado de prisão. Para ele, Jean Valjean era uma espécie de lutador misterioso e inatingível, um lutador tenebroso que havia 5 anos ele combatia sem que tivesse conseguido derrubá-lo. Aquela prisão não era o começo, mas o fim de uma batalha. Limitou-se, portanto, a dizer, vamos, já. Quando falou, não deu um passo, lançou sobre Jean Valjean aquele olhar que arremessava como um gancho e com o qual tinha o costume de puxar violentamente para si todos os miseráveis. Era o mesmo olhar que Fantine sentira penetrá-la até a medula, 2 meses antes. Ao grito de Javert, Fantine tornou a abrir os olhos. Mas o Sr. Maire lá estava, que poderia, portanto, temer? Javert caminhou até o meio do quarto e gritou, então? Não vem. A pobre doente olhou ao seu redor. Não havia mais ninguém ali além da religiosa e do Sr. Maire. A quem poderia se dirigir aquele tratamento tão desprezível senão a ela, somente a ela? E estremeceu. Em seguida, viu algo tão inesperado que nada semelhante se lhe apresentará ainda nos mais negros delírios da febre. Viu um policial, Javert, segurar o Maire pela gola do casaco, e o Maire abaixar a cabeça. Pareceu-lhe que o mundo ia acabar. Com efeito, Javert havia agarrado Jean Valjean pela gola do casaco. Senhor Maire! Gritou Fantine. Javert desatou a rir, com aquele riso horrível que lhe deixava à mostra todos os dentes. Aqui não há mais nenhum Sr. Maire. Jean Valjean não procurou livrar-se da mão que o agarrava e disse, e Javert. Javert interrompeu-o, chame-me de senhor inspetor. Meu senhor, continuou Jean Valjean, eu queria dizer-lhe algo em particular. Fale alto. Pode falar alto, e respondeu Javert. Comigo todos falam alto. Jean Valjean replicou, abaixando mais a voz, é um pedido que lhe quero fazer, e já disse que fale alto. Mas é uma coisa que deve ser ouvida só pelo senhor, que me importa. Não estou ouvindo nada. Jean Valjean voltou-se para ele e disse bem depressa e em voz ainda mais baixa, dê-me 3 dias. 3 dias para ir buscar a filhinha dessa pobre mulher. Pagarei o que quiser. Se quiser, pode acompanhar-me. Você está brincando! Exclamou Javert. Não pensava que fosse tão bobo. Pede-me 3 dias para passear. Diz que é para ir à procura da filhinha desta coitada. Ah! Ah! Mas isso é formidável. É formidável. Fantine estremeceu. Minha filha! Exclamou, em ir procurar minha filha? Então ela não está aqui? Irmã, diga-me onde está Cosette. Eu quero a minha filha. Senhor Madeleine, Senhor Maire. Javert bateu os pés. Agora é a outra. Vai calar essa boca, sua sem-vergonha? Que diabo de lugar é este onde os grilhetas se tornam magistrados e as mulheres da rua são tratadas como se fossem condessas? Ah! Mas isso vai acabar, e já era tempo. Ele encarou fixamente Fantine e acrescentou, tornando a agarrar com os punhos a gravata, a camisa e a gola do casaco de Jean Valjean, e já lhe disse que aqui não existe nenhum Sr. Madeleine e nenhum Sr. Maire. Aqui é um assassino, um salteador, um forçado chamado Jean Valjean. Isso é que há, e eu o tenho nas minhas mãos. Fantine levantou-se, sobressaltada, e, apoiada nos braços rígidos, olhou para Jean Valjean, para Javert, para a religiosa, abriu a boca como quem vai falar, mas saiu-lhe da garganta um gemido, os dentes batiam-lhe, estendeu angustiosamente os braços, abrindo convulsivamente as mãos,
procurando alguma coisa a seu redor, como alguém prestes a se afogar. Depois, caiu pesadamente sobre o travesseiro. Sua cabeça bateu contra a cabeceira da cama e dobrou-se sobre o peito, com a boca aberta, os olhos arregalados e fixos. E estava morta. Jean Valjean pegou a mão de Javert que o agarrava, abriu-a como se fora a mão de uma criança, e disse: "O senhor matou essa mulher. Acabemos com isto!" Gritou Javert furioso. "Não estou aqui para ouvir suas desculpas. Vamos economizar palavras, os guardas estão lá embaixo. Vamos andando, senão mando algemá-lo." Num canto do quarto havia uma velha cama de ferro em péssimo estado, da qual se serviam as irmãs para descansar quando velavam ao lado dos doentes. Jean Valjean aproximou-se desse leito, deslocou-lhe, num abrir e fechar de olhos, a cabeceira, já muito enferrujada, coisa muito fácil para músculos como os seus, agarrou fortemente a barra mais grossa e olhou para Javert. Javert recuou até a porta. Jean Valjean, empunhando essa barra de ferro, dirigiu-se lentamente para a cama onde estava Fantine. Quando lá chegou, voltou-se e disse para Javert com uma voz apenas perceptível: "Não o aconselho a que me perturbe neste momento." A verdade é que Javert tremia. Teve a ideia de chamar os guardas, mas Jean Valjean poderia aproveitar-se desse minuto para fugir. Permaneceu, pois, onde estava, agarrou a bengala por uma extremidade e encostou-se à ombreira da porta, sem afastar os olhos de Jean Valjean. Jean Valjean apoiou o cotovelo na cabeceira do leito, pôs a mão à testa e contemplou assim o corpo hirto e imóvel de Fantine. Ficou por algum tempo absorto, mudo, não pensando evidentemente em mais nada desta vida. Em sua fisionomia, em toda a sua atitude, só havia uma coisa: piedade. Depois de alguns instantes de reflexão, inclinou-se para Fantine e falou-lhe em voz baixa: "Que terá dito? Que poderia dizer um homem condenado àquela mulher morta? Que palavras terá usado? Ninguém as pôde ouvir. A morta o ouviria? Há ilusões tocantes que são, talvez, sublimes realidades. O que está fora de dúvida é que Irmã Simplice, única testemunha de tudo quanto se passou, contou muitas vezes que, no momento em que Jean Valjean falava aos ouvidos de Fantine, percebeu distintamente um sorriso estender-se sobre os lábios pálidos e as pupilas vidradas da morta, cheias do espanto do sepulcro. Jean Valjean tomou entre as mãos a cabeça de Fantine e acomodou-a sobre o travesseiro, como qualquer mãe faria a um filho. Depois, amarrou-lhe os cordões da blusa e arrumou-lhe os cabelos dentro da touca. Feito isso, fechou-lhe os olhos. O rosto de Fantine, naquele instante, parecia estranhamente iluminado. A morte é a entrada na grande luz. A mão de Fantine pendia para fora do leito. Jean Valjean ajoelhou-se diante daquela mão, levantou-a docemente e deu-lhe um beijo. Depois, levantou-se e, voltando-se para Javert, disse: "E agora estou à sua disposição." Capítulo 5. Sepultura digna. Javert conduziu Jean Valjean à cadeia da cidade. A prisão do Sr. Madeleine produziu em Montreuil-sur-Mer uma sensação, ou, para melhor dizer, uma comoção extraordinária. É triste não podermos dissimular que, a estas simples palavras, "é um forçado", todos o abandonaram. Em menos de 2 horas, todo o bem que havia feito foi esquecido. Ele não era nada mais que um forçado. É justo que digamos que ainda não sabiam o que havia acontecido em Arras. Durante todo o dia, ouviram-se pela cidade comentários mais ou menos como este: "E não sabe? Era um grilheta." Quem? O Maire, e ora. O Sr. Madeleine tem um nome horrível: Beja, Bojean, Bolgean. Meu Deus! Ele já está preso. Preso. Está na cadeia aqui da cidade à espera de que o transfiram. À espera de que o transfiram? Mas transferi-lo para onde? Ele vai ser julgado por um roubo que cometeu em uma estrada há alguns anos. Bem que eu desconfiava. Ele era bom demais, perfeito demais, era um carola.
recusou a cruz da Legião de Honra e distribuía moedas a todos os garotos vadios que encontrava. Sempre achei que por trás de tudo isso havia alguma história mal contada. Os salões, então, encheram-se de diálogos semelhantes. Uma velha senhora, assinante do Drapial Blanc, fez esta reflexão, cuja profundidade é quase impossível de medir: não estou nada admirada. Isso servirá de lição aos bonapartistas. Foi assim que o fantasma chamado Sr. Madeleine sumiu de Montreuil-sur-Mer. 3 ou 4 pessoas apenas, em toda a cidade, se conservaram fiéis à sua memória. Entre estas, a velha porteira que o servirá por tantos anos. À noite desse mesmo dia, a digna mulher estava sentada em seu quarto, ainda assustada com o que havia acontecido, meditando tristemente. A fábrica havia fechado durante todo o dia, a porta principal estava bem trancada e a rua completamente deserta. Na casa só estavam as duas religiosas, Irmã Perpétua e Irmã Simplice, velando o corpo de Fantine. Na hora em que Madeleine costumava chegar, a boa porteira levantou-se maquinalmente, tirou de uma gaveta a chave do quarto do Sr. Madeleine e o castiçal que ele costumava levar sempre que subia a seus aposentos. Depois, colocou a chave no prego onde ele costumava encontrá-la e pôs o castiçal ao lado, como se o estivesse esperando. A pobre mulher havia feito tudo isso sem perceber. Só depois de passadas 2 horas é que saiu de seus sonhos e exclamou: ora, meu Jesus! E eu que pendurei a chave no prego! Nesse momento, abriu-se o vidro da janela, uma mão introduziu-se pela abertura, pegou a chave e o castiçal e acendeu a vela. A porteira levantou os olhos e ficou boquiaberta, contendo na garganta um grito que quase lhe escapou. Ela conhecia bem aquela mão, aquele braço, a manga daquele sobretudo. Era o Sr. Madeleine. Por alguns segundos antes de poder falar, ficou presa, como ela mesma dizia mais tarde, contando o que havia acontecido. Meu Deus, Sr. Mayre, me exclamou por fim, pensei que o senhor estava. E não terminou a frase porque julgou que o fim faltaria ao respeito com que a iniciará. Jean Valjean continuava a ser para ela o mesmo Sr. Mayre de antes. Ele acabou seu pensamento e na prisão disse: realmente, eu estava lá, mas quebrei um ferro da janela, pulei do alto de um telhado e eis-me aqui. Vou até ao meu quarto, corra procurar Irmã Simplice. Sem dúvida ela deve estar ao lado daquela pobre mulher. A velha obedeceu imediatamente. Jean Valjean não lhe fez recomendação alguma, tinha absoluta certeza de que ela tomaria mais cuidado em escondê-lo do que ele próprio. Ninguém jamais soube como conseguirá penetrar no pátio interno sem abrir o portão principal. É verdade que levava sempre no bolso a chave de uma porta lateral, mas, como já o haviam revistado, certamente não a tinha consigo naquele momento. Esse ponto nunca pôde ser esclarecido. Subiu a escada que ia dar no quarto. Chegando ao alto, deixou o castiçal sobre um dos últimos degraus, abriu a porta quase sem fazer barulho, fechou as apalpadelas à janela, depois voltou, pegou o castiçal e tornou a entrar no quarto. Essa precaução era muito útil, como se devem lembrar, sua janela podia ser vista da rua. Olhou ao redor, a mesa, a cadeira e a cama, que havia 3 dias continuava arrumada. Não havia resquício algum da desordem da última noite que aí passará. A porteira arrumara tudo. Somente colocará sobre a mesa as 2 pontas de metal de seu cajado e a moeda de 40 soldos, enegrecida pelo fogo, coisas que encontrara no meio das cinzas da lareira. Pegou uma folha de papel e escreveu: aqui estão as 2 pontas do cajado e a moeda de 40 soldos, roubada ao pequeno Gervais, da qual falei no tribunal. Colocou sobre o papel a moeda de prata e os 2 pedaços de metal, de tal modo que fossem a primeira coisa que vissem ao entrar no quarto. Tirou de um armário uma camisa velha e rasgou-a. Com esses trapos embrulhou os 2 castiçais de prata. Aliás, ele não estava nem apressado, tampouco nervoso. Enquanto enrolava os castiçais do bispo, mastigava um pedaço de pão preto. É bem possível que fosse pão da prisão, que trouxera consigo ao fugir.
Isso pôde ser constatado pelas migalhas encontradas no assoalho do quarto, quando a justiça, mais tarde, fez um inquérito. Deram 2 pequenos golpes à porta. Entre, disse ele. Era a irmã Simplice. Ela estava pálida, tinha os olhos vermelhos e a vela que trazia tremia-lhe nas mãos. As violências do destino têm isso de particular, por mais perfeitos ou apáticos que sejamos, elas nos arrancam das entranhas a natureza humana e forçam nossa personalidade a se mostrar. Com as emoções daquele dia, a religiosa voltou a ser mulher. Ela chorou e tremeu de emoção. Jean Valjean acabava de escrever algumas linhas em um pedaço de papel e o entregou à religiosa, dizendo: Irmã, a senhora fará o favor de mandar isto ao senhor vigário. O papel estava dobrado. Ela lançou-lhe um olhar. Se quiser, pode ler, e disse Jean Valjean. Irmã Simplice leu: rogo ao senhor vigário que tome conta de tudo quanto deixo nesta cidade. Com meu dinheiro, pagará as custas do meu processo e o sepultamento da mulher que hoje morreu aqui. O resto deve ser distribuído aos pobres. A irmã quis falar, mas não conseguiu senão balbuciar algumas sílabas ininteligíveis. Contudo, chegou a dizer-lhe: o senhor não deseja rever pela última vez aquela pobre criatura? Não, bem, respondeu ele, já estão no meu encalço, iriam encontrar-me no seu quarto e isso causar-lhe-ia embaraços. Apenas acabaram de falar, ouviu-se um grande barulho pelas escadas. Era um tumulto de passos que subiam e a velha porteira a falar quase gritando: e meu senhor, juro por Deus como não entrou ninguém aqui, nem de dia nem de noite, eu não saí da porta. Um homem respondeu: e como se explica essa luz nesse quarto? Reconheceram a voz de Javert. O quarto estava disposto de tal modo que, abrindo-se a porta, esta ocultava todo o ângulo direito da parede. Jean Valjean apagou a vela e escondeu-se nesse canto. Irmã Simplice caiu de joelhos ao lado da mesa. A porta se abriu. Javert entrou. Ouviam-se a conversa de muitos homens e os protestos da porteira no corredor. A religiosa não levantou os olhos. Rezava. Havia uma vela em cima da lareira, a claridade era mínima. Javert viu a irmã e parou espantado. Devem lembrar-se de que a personalidade de Javert, seu elemento, sua atmosfera, consistia justamente na veneração para com toda a autoridade. Nesse sentido, era íntegro e não admitia objeção ou restrição alguma. Para ele, bem entendido, a autoridade eclesiástica era a primeira de todas. Era religioso, superficial e correto sobre esse ponto, como em todos os demais. A seus olhos, um padre era um espírito que jamais se engana, e uma religiosa, uma criatura completamente isenta de pecados. Eram almas isoladas do mundo e com uma única porta que se abria unicamente para a verdade. Ao ver a irmã, seu primeiro movimento foi o de retirar-se. Contudo, havia ainda um outro dever que o retinha e que o empurrava imperiosamente no sentido contrário. Seu segundo movimento foi o de continuar ali e arriscar-se a fazer ao menos uma pergunta. Tratava-se de irmã Simplice, que jamais, em toda a sua vida, havia dito uma mentira. Javert bem o sabia, por isso mesmo a tinha em grande consideração. Irmã, disse Javert, a senhora está sozinha neste quarto? Seguiu-se um momento terrível de expectativa durante o qual a velha porteira sentiu que ia desfalecer. A irmã levantou os olhos e respondeu: estou. Contudo, e replicou Javert, desculpe-me se insisto, a senhora esta noite não viu por aqui alguém, um homem? Ele fugiu e nós estamos à sua procura, esse tal de Jean Valjean, a senhora não o viu? A irmã respondeu: não. Mentiu. Mentiu 2 vezes seguidas, sem hesitar, rapidamente, abnegadamente. Perdão, disse-lhe Javert, e retirou-se, saudando-a profundamente. Ó santa mulher! Há muitos anos que não pertences mais a este mundo, já priva com seus irmãos, os anjos e as santas virgens na luz celeste, que esta mentira lhe seja recompensada no paraíso.
A resposta da irmã foi para Javert tão decisiva que ele nem chegou a reparar na vela apagada e ainda fumegante que estava sobre a mesa. Uma hora depois, um homem, caminhando pelo meio das árvores e do nevoeiro, afastava-se rapidamente de Montreuil-sur-Mer na direção de Paris. Era Jean Valjean. Ficou provado, pelo testemunho de 2 ou 3 cantoneiros que com ele se encontraram, que carregava um pequeno embrulho e usava uma blusa. Onde a teria encontrado? Ninguém sabe. Contudo, alguns dias antes, morrera na enfermaria da fábrica um velho operário que nada deixará, além de uma blusa. Provavelmente era a mesma. Ainda uma palavra a respeito de Fantine. Todos temos uma mãe, a terra. Devolveram Fantine aos braços de sua mãe. O vigário pensou agir corretamente, talvez tenha feito bem ao reservar, da quantia deixada por Jean Valjean, a maior parte possível para os pobres. Aliás, de quem se tratava? De um forçado e de uma mulher da rua. Essa foi a razão pela qual simplificou o enterro de Fantine, reduzindo-o ao estritamente necessário, à vala comum. Fantine, portanto, foi enterrada na parte gratuita do cemitério, propriedade de todos e de ninguém, onde se perdem os pobres. Felizmente, Deus sabe onde reencontrar as almas. Quando a enterraram no meio dos primeiros ossos que apareceram, já estava escuro, passou para a promiscuidade das cinzas. Foi jogada à fossa pública. Seu túmulo assemelhou-se ao leito.